Salmo 128. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz sobre Israel. Amém? Senhor, bendizemos a Ti, Deus, nesta noite. Agradecemos pela palavra bendita do Senhor. Agradecemos pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada dia em nossas vidas, ó Pai. Agradecemos por este domingo, em que consagramos a Ti a nossa semana, Deus, iniciando esse primeiro dia da semana, na presença do Senhor, ó Pai, porque na presença do Senhor, há cura, há resposta, na presença do Senhor, há tudo aquilo que precisamos, para as nossas necessidades interiores e exteriores, ó Pai. Fala conosco através da Tua palavra santa e bendita, Senhor, e revela-nos o Teu coração nessa noite, que não somente possamos entender a interpretação desse texto, ó Pai, mas que possamos ser revelados em nossas vidas a vontade do Senhor específica para nós, e coloca no nosso coração determinação, ó Pai, vontade, desejo ardente de cumprir essa palavra em nós fielmente, para que possamos crescer até a estatura de Cristo, que é o nosso alvo maior. É o que pedimos crendo em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? E esse salmo, eu vinha refletindo sobre ele, com relação ao Dia dos Pais, com relação à família. E eu tive a oportunidade nessa viagem ao Brasil de dar 2 idas de menos de 24 horas a Belo Horizonte. Eu fui a Porto Alegre, fui a BH, fui a Salvador, fui a BH. Então tive com meu pai, tive com meu avô. Já falei um pouco sobre a minha história aqui, mas como me toca ver a influência de um homem de Deus nas gerações que sucedem. Meu avô foi quem evangelizou meu pai, seu meu avô materno. Meu avô se converteu ainda jovem, evangelizou meu pai, se casou com minha mãe, que já vinha de um lar cristão, teve os filhos. Eu vejo como que a minha formação, hoje, como ministro de Deus, ela tem muito mais a ver com a minha história familiar do que com a minha história de educação teológica. A educação teológica, ela veio para refinar, para instruir, mas como uma presença abençoadora, uma presença evangelizadora, ela potencializa o mover de Deus, a obra de Deus. Então, veja, gente, hoje eu sou um pastor de uma igreja evangélica no Canadá, servindo junto com os irmãos, mas isso foi semeado lá atrás com meu avô, e sempre que eu vou ao Brasil, eu faço questão, avô, põe a mão na minha cabeça, ora por mim. Meu avô não teve instrução teológica ou de seminário, ou o que quer que seja, mas a presença de Deus na vida dele enche ele de autoridade, como homem de Deus, e como sou feliz quando ele ora por mim. Ele me abraça e fala, ô Alan, que bênção, acompanho vocês, estou orando por vocês. Então sabe que cada um de vocês aqui recebe um pouquinho da oração do meu avô, lá na casa dele, e falaram, eu oro pelos vistos das pessoas, eu oro pela documentação de todo mundo, o meu avô está lá lembrando de nomes de pessoas aqui, meu pai que esteve aqui, fala lá com a turma lá, eu estou orando pelo visto de todo mundo, vai sair. E você vê que como nós temos intercessores que Deus levanta, onde você nem sabe. Então saiba que na hora que você se sentir sozinho, Deus tem levantado pessoas, pais espirituais, para nós aqui, que estão de joelhos, orando pela sua vida, intercedendo pela sua vida. Quando você está cansado, existe não só Deus ao seu lado, mas pessoas que Ele levanta, de lugares que você nem imagina, que estão intercedendo junto ao Senhor, por você. E esse Salmo de Davi, ele é um salmo muito bonito, porque ele escreveu esse salmo para Salomão. Davi instruiu Salomão nos seus caminhos, Salomão, seu filho, e ele foi então uma fundação para Salomão nos seus valores. E a primeira coisa que ele diz, como é feliz o homem que teme ao Senhor. Davi, ele começa estabelecendo que a relação que é esperada de um homem, aqui eu estou falando para nós homens pais, aqueles que serão pais algum dia,
que o primeiro passo é o temor do Senhor. O temor do Senhor, ele não é um medo de Deus, ele não é um respeito pela capacidade que Deus tem de fazer algo a meu favor ou contra mim, ou pelo poder que Deus tem, físico e espiritual, de guiar minha vida. Não é esse tipo de medo. O temor, ele vem por esse princípio de autoridade que existe em Deus. E qual que é a diferença disso? Respeitar o poder de Deus, ele vem simplesmente pela intimidação da capacidade. Respeitar a autoridade de Deus é o ver nele algo que me inspira de tal forma que eu me sinto menor que ele e disposto a crescer através dele. É uma autoridade que vem por quem Deus é. O poder de Deus se manifesta em coisas que Deus faz. A autoridade de Deus se manifesta aquilo através de quem ele é. Eu e você somos todos projeções de quem nossos pais e mães foram. E muitos de nós aqui hoje temos uma vida num país bacana, temos uma vida diferente que nossos pais tiveram, que nossos pais projetaram algo em nós. Mas mesmo assim, nós podemos olhar para o nosso pai, para a nossa mãe e dizer, bênção, me abençoe. Às vezes é um pai, uma mãe que vive numa lavoura, ou que teve uma formação simples, mas que te capacitou a chegar onde você chegou. E eu olho para essas pessoas e vejo que autoridade Deus tem na vida deles, que abriram mão de tantas coisas, de tantos prazeres, para cuidar de nós. Assim é o coração de Deus. Deus, ele não precisava, mas ele abriu mão do seu próprio Filho Jesus, para que eu e você alcançássemos vida eterna. Ele, como o Pai, nos ensina o coração dele, através do que ele fez por nós em Jesus na cruz. E nós percebemos então que essa autoridade, esse temor, ele me leva então a não somente respeitar com palavras e pensamentos. Ele diz, bem-aventurado que teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Nós somos chamados por Deus a não manifestar o nosso louvor somente com as músicas aqui no domingo, com alguma oração que você faz, mas em andar nos caminhos de Deus. E esse tem sido um dos pontos de maior desafio hoje, especialmente para homens. A gente estava falando lá na célula ontem sobre papéis, que o papel do homem é realmente comandar, mandar na casa, pôr moral. É isso que a Bíblia fala, certo? Na minha não, na minha fala assim, ao homem cabe dar a vida pela sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, deu sua vida por ela, incondicionalmente, assim o marido deve fazer. E esse andar é isso, andar é demonstrar em atitudes diárias, desde a forma que você dá bom dia, da forma que você pede desculpa por uma palavra mal falada, da forma que você age honestamente com as suas finanças, com o seu proceder. Isso é o andar que representa o temor. Você reconhece como filho de Deus, existe sobre você uma série de olhares, o olhar de Deus, o olhar do inimigo, o olhar da sociedade. Então, ao temer ao Senhor, você se posiciona num nível de dizer, eu sou um servo de Deus, eu sou um filho de Deus, filha de Deus. Então, isso me leva a então andar conforme esse chamado. Estava lá aquela atriz lá que casou com o príncipe Harry. Até então, a moça tinha Twitter, Facebook, tudo mais, andava em bares, viajava para a praia, fazia o que queria. Agora que ela entrou para a família real, cancela quem você era. Você representa agora alguém diferente. Você não é mais a pessoa, a Meghan Markle, sei lá o das contas. Você agora é a princesa do não sei o quê. E você agora tem uma nova identidade nesse reino. E você tem que agora andar conforme este crédito que foi dado. Porque nós não nascemos filhos de Deus. João 1 fala claramente que ele veio para que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram em seu nome. Está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. E esse andar em ações e não palavras,
é o que distinguiu Jesus dos religiosos da sua época. E é o que vai distinguir a sua vida e a minha vida ao nos posicionarmos. E digo isso como igreja, e digo isso como homens na nossa sociedade. A sociedade tem vivido uma crise de inversão de valores, em que homens muitas vezes sobrecarregam as mulheres com a carga de trabalho, com a carga do lar, com decisões na família. E às vezes não se posicionam na segurança que deveriam dar às suas esposas e seus filhos, porque não andam. Suas atitudes não fazem transparecer aquilo que Deus colocou no seu coração como homem. E aqui fala, você comerá do fruto do seu trabalho, esforço, dedicação. Se ninguém mais fizer, você faz. Tem coisa, você vai chegar do trabalho, cansado e tal, e tem um homework do seu filho que ficou pendente. Cara, se vira, fica acordado até tarde, faz. Ah, tinha uma coisa que você se comprometeu a fazer na casa. Não interessa se vai dormir 1 hora a menos, você pega e faz. Você é a última linha de defesa da sua família. E a sua família vê isso e fica feliz. E Deus fica feliz, porque eles veem em você uma pessoa que eles podem confiar. Quantas vezes eu chego de viagem, às vezes vou sair para outra viagem, não interessa, eu cheguei de viagem, o tempo é da minha família, eu vou esforçar para a minha família, eu vou arrumar as coisas da casa que precisam ser arrumadas. Eles têm que ver em mim uma pessoa de atividade que se esforça. Está aqui, ó, comerá do fruto do seu trabalho. O homem, especialmente o homem, o pai, ele tem que inspirar confiança de que a responsabilidade da provisão reside sobre ele. A gente vive uma sociedade moderna, em que a mulher estuda, se capacita, arregaça as mangas, trabalha, mas não é sobre ela esta responsabilidade primária. Ela pode colaborar com a função do lar. E muitos lares hoje, eles precisam dessa renda complementar, mas ela não pode acordar pensando assim, se eu for mandada embora hoje, a gente passa fome. Ela não pode ter isso na cabeça dela. A programação dela, os fiozinhos da cabeça dela em Deus, não foram desenhados dessa forma. É uma pressão que ela não foi outorgada por Deus a aguentar. Não estou diminuindo a capacidade de realizar. Estou aumentando a responsabilidade sobre o homem. Você teme, você anda, você trabalha. Você se esforça, você dá de si. É coisa que assim, onde sua esposa cansar, onde seu filho cansar, você vai dar mais 2 passos. Porque você vai estar imbuído de responsabilidade. E quando você se dispõe a cumprir responsabilidades que Deus te deu, Ele te capacita a realizar essas responsabilidades. Amém? Deus te capacita, toda vez que você se levanta, meu querido, para fazer algo que Deus tocou em seu coração, que você crê ser verdade. Ele não vai te dar garantias, mas na hora que você pisar no invisível, Ele põe o chão e você anda em cima, porque você tem a promessa de Deus, de quando você se aliança com Ele, Ele se aliança com você. Quando você decide seguir os caminhos dEle, Ele cria condições, porque junto com a aprovação, Ele provê também o escape. Ele não promove para você uma vida de facilidades, mas uma vida de livramentos constantes. Amém? Então somos chamados para andar, trabalhar, e fala aqui, sua mulher, sua, não sua mulher, será como videira frutífera. Quantas pessoas hoje vivem o que chama hoje até de adultério virtual? Nunca fez, nunca encostou, mas tem lá um aplicativozinho que troca uma mensagem, aquela coisa superficial, porque tenta compensar em outras pessoas emotivamente, vazios que existem dentro de si, expectativas que existem sobre a esposa, e são pessoas que vivem de forma insatisfeita. Sua esposa será como videira frutífera em sua casa. Na versão corrigida fala assim, tua esposa será como videira frutífera dentro da tua casa. Marca essa figura aqui, ó. Esposa dentro. Você não precisa olhar para fora. Tem uma esposa dentro da sua casa. Sua esposa não tem que precisar olhar para fora, porque tem um marido dentro de casa. Não um macho, mas um marido, um homem que a honre, que a valorize,
que dê sua vida por ela. E por que fala da esposa dentro da casa? Não é que ela tem que ficar trancafiada em casa, não é porque a casa é o lugar da esposa, mas não. A unidade do lar começa com o homem e a esposa. E quem mais? Humanamente? Ninguém, só Deus. O interior da casa representa, então, que o homem e a mulher são o núcleo da família. E olha essa observação aqui. E teus filhos serão como brotos ao redor da sua mesa. Imagina essa figura agora. Homem e mulher dentro da casa. Os filhos ao redor. Nós somos, então, motivados pela palavra a diferenciar o homem com a mulher. Unidade pela vida toda. E filho ao redor. Os filhos vão gravitar em torno de vocês. Nós devemos ser, então, referência para nossos filhos. Mas saber que eles não vão ficar para sempre no núcleo. Porque eles vão formar um novo núcleo. Mas, em que condições que esses filhos vão sair? Não tente ser referência para o seu filho ou sua filha antes de ser referência para a sua esposa. Deus, quando Ele estabelece até a criação do mundo, Ele poderia ter feito Já falei na última pregação sobre processos. Deus estabelece processos, prioridades. E ao estabelecer homem e mulher, depois Ele falou dos filhos, é porque faz um sentido. Não tente ser referência de Deus para seus filhos antes de ser para sua esposa. Não tente ser um bom pai antes de ser um ótimo marido. Há famílias disfuncionais, porque elas não têm hoje o mesmo interesse como casal e descontam isso nos filhos. Eu não separo porque não é uma coisa bíblica. Eu não separo porque eu quero ser uma pessoa bem vista pela sociedade. Então vive um casamento disfuncional, que é o quê? Vou colocar então a minha energia no meu filho. Aí fica a esposa bajulando o filho aqui, o pai bajulando o filho aqui, e o casal não são um núcleo. Mas aqui fala, e tua esposa será uma videira frutífera dentro da sua casa, e os filhos ao redor da sua mesa. Ninguém aqui que eu vejo hoje tem o privilégio de ter o pai morando perto. O mais pertinho que está aqui deve estar uns 4.000 quilômetros, se alguém tem familiar fora de Calgary que seja no Canadá. Estamos aqui em média 10.000 quilômetros dos nossos pais. Aqueles que ainda têm pais vivos. Mas nós vemos então que o redor da mesa, ele mostra assim, eu posso projetar a minha mente lá naquela casa, naquela família que eu fui criado, e me sinto emocionalmente seguro, porque aquele lar é um lar de Deus. Eu me sinto emocionalmente seguro, porque aquele lar é um lar que me dá referência. E se eu não tive um lar que foi referência, eu construo um agora. Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Ninguém é obrigado a ter um bom começo. Deus ele não olha seu começo, Ele te dá um novo começo. E o seu novo começo, quando você nasce em Cristo, marido e esposa, dali para frente, você constrói. Quando a criança não tinha Bíblia em casa, agora tem, eu vou dar para os meus filhos. Quando a criança não tinha música, não tinha louvor, agora tem, porque agora eu vou ter. Quando era criança não tinha abraço, agora tem, porque eu vou dar. E eu vou semear, então, uma nova história na minha família e fazer da minha casa um núcleo de bênção, para que meus filhos, quando saírem da minha casa, construir a casa dele e fala, eu quero um lar como o dos meus pais. Não estou aqui para falar do lado dos seus pais, mas para falar do seu lar. Hoje, na sua análise crítica, seus filhos podem dizer, se eu sair de casa hoje, eu quero um lar como o dos meus pais, eu quero tratar minha esposa como meu pai trata minha mãe, eu quero tratar meus filhos como meu pai me trata. Será que nós podemos hoje fazer essa reflexão e dizer isso? Mas nós podemos, meus queridos, transformar nossa história, mudar a nossa realidade e sair dessa disfunção dos lares em que pais e mães só sabem ser pais e mães. A gente até estava conversando ontem, lembrando, no nosso jantar de casais que tivemos aqui, os pastores compartilharam, abriram seu coração, e eles viram que nos 10 últimos anos, eles tiveram um momento muito tenso no casamento, e eles passaram a olhar as fotos.
do momento da crise que eles tiveram, os 10 anos anteriores, todas as fotos, era o pai numa ponta, a mãe na ponta e as filhas no meio. E eles não viam isso. Quando veio um momento difícil, eles passaram a ver, a gente se dedicou demais à igreja, ministério, trabalho secular, porque ele era um pastor bivocacionado, é assim que fala, deve ser. E aí você vê isso, disfunção. Os filhos não estão ao redor da mesa. E digo mais, tem casas que não tem mesa. Não é que tem que ter mesa de 4 cadeiras, não. De repente a sua mesa é a bancada da cozinha, mas a bancada onde senta todo mundo. Nem que você faça igual presídio, bota o bloqueador de celular e senta ali. Nós vamos conversar um pouquinho que seja, nem que seja uma vez por semana. Mas tem que ter mesa na sua casa. Porque às vezes a gente chega para a esposa, chega para um filho, e aí, tudo bem? Responde, tudo bem. Porque às vezes está com dilemas tão profundos que não consegue nem expressar o que está realmente sentindo. Mas uma casa que tem mesa, ela quebra barreiras. Uma casa que tem mesa, ela quebra divisões. Uma casa que tem mesa, ela abre oportunidade para que os corações se abram. E então, essa roda, ela está sempre atraindo os seus filhos. Quando diz que aqui seus filhos vão estar em roda, é porque eles sempre vão ser atraídos para a sua casa. Mesmo depois de grande, mesmo depois de casado, ele sente, minha casa é um lugar seguro, minha casa é um lugar de bênção. Estive na casa da minha mãe e fico feliz de estar ali e não sentir assim, eu queria voltar para cá. Eu não sinto eu queria voltar para cá. Largar tudo, ficar aqui, como quando eu era adolescente, não tinha responsabilidade, não tinha conta para pagar, não. Lembro com saudade, lembro com carinho, mas falo, a fase que eu vivo hoje, agradeço aquela fase. Se precisar, recorro, peço conselho, mas aquela fase passou na minha vida. Mas eu estou sempre com a segurança de que eu posso ligar. Bença, mãe, bença, pai. Queria falar sobre isso. Essa segurança que eu posso sentir e eu quero passar para os meus filhos. E tem hora que eu sento, como é que está? Como é que está? E é difícil, ainda mais criança, ainda mais menino, não foi nada. Quem foi? Não sei. Vai explorando, vai conversando, que uma hora a verdade vem. Versículo 4 fala assim, assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Olha o fechamento. Ele falou assim, bem-aventurado o homem que teme o Senhor. Ele terá um casamento equilibrado com sua esposa. Ele terá filhos à volta da sua mesa. E essa é a bênção que Deus tem para o homem que teme o Senhor. Davi não falou sobre riqueza, sobre provisão, sobre profissão. Ele falou, a bênção maior que Deus tem para você é um lar em que seu casamento é sólido, seus filhos estão harmonizados com você, andando no caminho do Senhor, que você ensina. Essa é a recompensa. A maior recompensa que tem é isso. A maior recompensa que tenho hoje, gente, é saber que se um dia eu deixar essa terra antecipadamente, antes da volta de Jesus, que esses meninos vão me encontrar lá em cima. Esse é o benefício maior que tem. Como pai, a semente que eu deixo para eles maior é essa. E passar, especialmente nós homens, passarmos para a nossa família uma hombridade. Hoje luta-se muito contra o machismo na sociedade. Machismo realmente não ajuda nada. Hombridade é uma postura de sobriedade, de seriedade, de credibilidade, de confiança, que não é machismo. O machismo é para a gente insegura, que precisa se impor na base do grito, que precisa se impor na base da violência física, e de gente, então, que realmente não é homem. O machão não é homem, que o homem chega e resolve. Não vai. Não vai. Tranquilo, meu filho, Deus te abençoa. Não, mas não vai traumatizar. É tanto não que eu escutei, até brinco, a Gigi, a primeira palavra que ela aprendeu a falar não foi mamãe nem papai, foi não. Não, quero tudo não, desde criancinha. Não. Depois que ela aprendeu a falar mamãe e papai. O Arthur, a primeira palavra dele foi água. Falar em água. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. E eu queria parar um pouquinho aí e te falar sobre a sequência.
A gente costuma ler a Bíblia do Salmo 1, depois vem o 2, depois vem o 3. Eu comecei lendo o Salmo 127. Falei, gente, o Salmo 128 mexeu comigo. Comecei a ler o Salmo 128. Gente, mas o 127 é muito parecido. Aí eu fui pesquisar. Quem está com Bíblia de papel talvez vai ver. Não sei se quem tem Bíblia de telefone, não sei se vai ver. Vocês conseguem ver o título do Salmo 127? Na minha Bíblia está assim: Cântico de Peregrinação, de Salomão. O Salmo 127, na verdade, ele foi escrito depois do 128. Quem escreveu o 128 foi Davi para Salomão. E quem escreveu o 127? Salomão, através da continuidade do ministério de Davi, não como rei, mas como pai na vida dele. O Salmo 127 é o que eu quero ter com os meus filhos, eu quero que você tenha com seus filhos, a continuidade como homem de Deus, de forma que a linguagem é tão parecida, que se você não souber pelo título, não sabe que é outra pessoa. É uma formação, uma impressão de caráter, como Deus imprime o caráter dele em você, você imprime o seu caráter transformado no seu filho. E olha o 127. Se não for o Senhor, construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Então, Salomão, inspirado pelas palavras de Davi fala, bem-aventurado o homem que teme o Senhor, que anda nos seus caminhos, trabalha, comerá do fruto do seu trabalho, terá sua esposa dentro de casa, os filhos ao redor da mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Então Davi passa isso no coração de Salomão, e Salomão fala aqui, se o Senhor não construir, será inútil trabalhar. Se o Senhor não é o vigia da cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Então nós vemos que se Deus não edificar, será inútil trabalhar. Se Deus não guardar ou proteger, vai ser inútil vigiar. Repara então que uma coisa é edificar, outra coisa é trabalhar na edificação. A sua vida é uma obra de Deus. No final das contas, é Deus que realiza tudo através de você. Mas se você não estiver aliançado com o Senhor, Ele não potencializa o trabalho das suas mãos. A responsabilidade é sua de trabalhar para que Ele edifique através de você. Ele vai guardar quando você vigiar. Então, tudo que Deus faz na vida do homem que teme ao Senhor é multiplicar a capacidade da sua mão. Porque Ele é um potencializador de sementes, que muitas vezes não identificamos. Ele coloca coisas na sua mão, você fala assim, mas isso aqui é muito pequeno. Ele quer que você trabalhe aquilo. Ele quer que você confie nele. Ele quer que você tema Ele, de tal forma que não vai questionar a semente que chega. Muitas vezes coisas não acontecem na nossa vida, porque nós questionamos Deus da forma que nós queremos que as coisas cheguem, da forma que a gente espera que as coisas venham. A gente compra às vezes coisas aqui no Canadá, fala, gente, o cara entregou uma caixinha para mim, aí você abre a caixinha, aí você desdobra, aí fica um móvel do tamanho da sala, mas vem na caixinha assim. Compra o colchão, vê parece colchonete, né? Você solta, aí cresce. É perigoso chegar à caixa e você fala assim, olha, querido, eu comprei um colchão, veio uma coisa aqui do tamanho de um criadinho. Confia, rasga, abre que vai chegar, espera um pouquinho que ele sobe, mas confia. Então Deus, a gente pede para Deus um colchão, vem a caixinha e fala, Deus, eu acho que o Senhor se enganou. Deus não se engana, Deus não se atrasa. Mas Salomão fala aqui, se não for o Senhor, construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. O quanto que nós estamos dando a Deus a liberdade de rever o projeto da nossa casa.
o quanto que nós estamos dando a Deus liberdade de trabalhar nossos conceitos. E estamos fazendo tudo do mesmo jeito e da forma errada, não tendo sucesso e culpando a Deus por não termos sucesso, porque não seguimos o manual. Edificar. Segundo, vigiar. O vigiar não é fiscalizar o telefone da sua esposa, não é fiscalizar o cartão de crédito, não é fiscalizar o telefone do seu filho, o navegador de internet. Vigiar é como está o ambiente espiritual da minha casa. O quão pouco, ou quão muito, ou quão suficiente eu estou orando pela minha família. O quanto que eu estou jejuando pela minha família. O quanto que eu estou colocando a minha vida em consagração e aconselhando e desafiando meus filhos. Filho, não faça. Mas por quê? Porque não é certo, cara. Mas esse vídeo aqui, eu quero... Cara, esquece esse vídeo. Mas esse seriado aqui, esquece esse seriado, cara. Confia aqui. Eu tirei uma foto, mandei... Não lembro para quem eu mandei, não. Eu não fico compartilhando esses negócios de... Eu vi a reportagem, eu tirei a foto da televisão, eu estava no hotel, eu mandei assim, Alan, tirei essa foto. Na CBC, falando que a taxa de suicídio, depois daquela série 13 Reasons Why, deu um pico. Isso é reportagem CBC, não é canal de crente, fuxico gospel, não. CBC, eu no hotel tomando café, falei, caramba, mostrou assim, ó, uf. Ah, pai, tem nada a ver. Meu filho, tem tudo a ver. Vigiar. Eu vou vigiar. E Deus vai guardar. Mas se eu não vigiar, Deus, guarda meu filho lá onde ele está. Meu filho, não faz isso não. Guarda lá, Deus, como filho pródigo, onde ele vai voltar. Não, vai atrás, corre atrás, faça seu papel de pai, de mãe. Fala, meu filho, o destino de quem está nesses lugares, você sabe, eu não preciso te desenhar. Só tem 2 caminhos. Sociedade pinta o arco-íris. Deus é preto e branco, igual o time de Minas, que você tem que interceder por ele lá. Então, você tem que preto e branco, cara. E papo reto. E não ter medo de rejeição. Certo é certo, errado é errado. E quando a gente desafia com amor, a gente vê que Deus, então, honra. Porque se o Senhor, Ele guarda, é quando eu estou sabendo ser vigia. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles que Ele ama. O Senhor concede o sono àqueles que Ele ama, ou Ele dá aos seus amados enquanto dormem. Eu vou dormir, então eu vou ganhar dinheiro. Não. O que quer dizer aqui, gente, é que eu já vivenciei, assim, casos muito próximos da gente. Esse negócio de ler a Bíblia, culto é muito legal, mas, cara, eu tenho que bancar minha família. Não dá tempo, não consigo, não tem jeito. O cara foi lá, arrumou 2, 3 empregos e foi. Aí o cara vai faltando culto. Depois de 1 mês de culto, o cara vai. Você acha que o cara pegou a Bíblia em casa? Você acha que o cara fez alguma coisa por si? Aí vai se esfriando na fé, vai se esfriando na fé. Eu sei, gente, que a gente tem épocas que se ocupam. Eu mesmo fiquei 2 semanas fora, fiquei a trabalho. Mas, gente, a gente tem que vigiar, porque trabalhar arduamente, se o Senhor não edificar, não resolve. Você está colocando todas as suas estratégias, toda a sua força, mas lembra de colocar Deus em primeiro lugar, no seu tempo, no seu devocional, nas suas finanças, em todas as áreas. Está apertado, mas a gente espreme, a gente espreme o nosso e faz cabelo de Deus. Por quê? Por temor. Por respeito, não pelo que Ele pode fazer de bom ou ruim comigo, mas por quem Ele é. Eu vou gerar um espaço para Deus, eu tenho que gerar um espaço para Deus, esse espaço é eu que gero, o meu tempo sou eu que administro. Mas eu já tenho, a gente sempre tem tempo. Falei ontem lá, ó, quem tem Android, eu não sei não, quem tem iPhone, até pesquisei aqui ontem, quer ver? Você vai lá na configurações, tem um negócio que chama Screen Time. Ele te fala quanto tempo, quantas horas você gastou em cada aplicativo na última semana. E ele te manda um relatório assim, essa semana você usou 6% a mais, essa semana você ficou tantos por cento a menos. Todo domingo chega para mim. Pô, então quer dizer que eu tive X horas? Olha. Desinstalei o Facebook do meu telefone, baixou aqui umas 2 horas.
Bom demais, gente, bênção demais, economiza espaço no seu telefone, destrava para rodar um negócio legal, o WhatsApp, se Deus quiser, daqui um dia eu vou dar um pico nesse negócio também, porque, não, gente, tem que ter tempo. Pega aqui, ó, para ser bem honesto, eu não ando com essa aqui na mochila, porque senão estraga, porque aqui Bíblia em português é difícil comprar no Canadá, na mochila anda outra que é a sungada lá, que está toda assim já, sabe, riscada. Essa aqui não, essa aqui é de Bíblia de ver Deus domingo. Ela está bonitinha. Mas a minha Bíblia está lá na mochila. Sento no ônibus, agora eu vou de ônibus, não vou de trem mais não. Eu moro em Mahogany. Eu não vou lá riscando, vou lá lendo, pego meu caderninho. Faça tempo, gente. Faça tempo para Deus. Tenham que falar da Bíblia com a sua família. Tenham que compartilhar com a sua esposa. E aqui eu queria falar uma coisa muito importante que tocou meu coração. Os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. Ou na NVI fala, uma recompensa que Ele dá. A palavra Senhor aqui, ela está toda em maiúsculas. Quando está toda em maiúscula, ela não fala Senhor governante, ela fala Senhor Jeová, o Senhor pessoa, o nome de Deus. Por que eu quero dizer isso, gente? Herança é algo que é passado de pai para filho. Uma herança exige de nós uma postura de filho. Não é o Senhor Adonai, ou seja, o Senhor governante do universo que está me dando herança. Não é algo institucional, é algo relacional. E nós temos dificuldade, foi falado no louvor, e Deus tocou muito no meu coração essa semana, sobre homens aqui nessa noite, pais, que têm dificuldade de lidar com Deus como pai, por causa da dificuldade de lidar com o pai na forma terrena, nas suas diversas formas. Deus quer quebrar isso na sua vida essa noite. O Senhor que te dá a herança, está aqui, ó. Os filhos são herança do Senhor. Quem te dá essa herança não é o Senhor soberano, é Jeová. Aquele cujo nome a gente nem consegue pronunciar. Aquele que provê não é o cargo, aquele que provê é a pessoa. Ele quer estabelecer com você uma relação de pai para filho. Porque Jesus veio para desmistificar isso. Congelou-se na nossa cabeça uma figura tão institucional de Deus que às vezes nos impede de falar com Deus com a liberdade que Ele quer que a gente fale, que a gente lide. Porque se eu só vejo Deus como Senhor, eu vou estar sempre reportando a Ele, de uma forma muito formal, eu vou estar sempre reportando a Ele sobre necessidades e coisas que Ele é capaz de resolver por mim. Mas se eu trato Ele como Pai, Deus, hoje eu estou só triste, eu não sei nem o que falar, Deus, eu estou só... E fico ali. Converso com Deus e falo minhas abobrinhas na cabeça dele, e ele deve ter a hora que ele deve levantar, pegar um café, voltar, não sei. Mas eu falo ali, sabe, porque ele é meu pai. Eu quebrei essa coisa. Porque quando eu vou conversar com o diretor da empresa, você põe a mãozinha para trás, você fica todo ali. Não, Deus é meu pai. Eu chego ali, ó, pai, isso, aquilo, tal. Estava na casa do meu pai esses dias lá, a gente chega, eu já chego entrando no quarto dele e volta, e ele chega entrando no meu quarto lá também, lá, e a gente vai conversando, 2 horas da manhã nós estamos conversando ainda. Isso é pai, gente. Eu não era uma visita ali, eu sinto que aquela é minha casa. Muito embora a minha casa eu constitui com a minha família, eu tenho a liberdade de um filho naquela casa. Deus quer restaurar em você, ou às vezes construir em você nesta noite, uma imagem de pai na sua vida. Amém? Quando você restabelecer esse relacionamento, você vai estar apto a transmitir para os seus filhos algo que mesmo que você não tenha recebido, Deus derrama em você, através da renovação que acontece dentro do seu espírito. Deus não quer usar cargos. O fruto do ventre, o seu galardão. Ele não quer simplesmente falar de uma recompensa que é dar assim, você é pai, acabou ali. Você gerou, acabou ali. O fruto do ventre, ele é muito mais do que o gerar biológico. Fruto do ventre é aquilo que está dentro de mim, eu arranco e te dou. Aquilo que está dentro de mim, eu passo para você. A vida que eu vivo em Deus, eu quero passar para você, meu filho.
uma vida de hombridade, de integridade, uma vida, sabe, de transmitir vida para outra vida. Mais que transmitir ensinamentos, transmitir a forma que eu vivo para o meu filho. Então, o fruto do ventre, o seu galardão, significa o seguinte: aquilo que eu dou, aquilo que sai de mim, é a minha herança. Aquilo que sai de mim é o que eu estou formando, o melhor que eu posso dar para o meu filho. Não é um diploma, não é um passaporte canadense, não é nada. Se eu deixei meu filho vazio de entendimento, se eu deixei meu filho vazio da presença de Deus, eu não estou contribuindo para a vida dele. Eu estou construindo um bom cidadão terreno, mas um péssimo cidadão dos céus. E em nome de Jesus, nós vamos passar muito mais tempo no céu do que nessa terra limitada. Amém? E nós então damos o quê? Quando damos de nós damos mais que ensinamento. Como eu disse, eu tenho que desinstitucionalizar o pai e ser como um pai que alcança. Como o pai do filho pródigo, que corre até metade do caminho. Às vezes você não vai dar um conselho, você vai dar um ombro para chorar. Você vai dar um abraço. Você vai dar um perdão. Você vai dar um encorajamento quando ele falhou, fracassou em alguma coisa. Dizer: filho, eu amo você. Você não é essa nota baixa da sua prova. Você não é essa reprovação nesse processo seletivo. Você é meu filho. Me dá um abraço. Esse fruto do ventre é isso. Eu pegar meu filho e falar: filho, você é muito mais que isso. Tadinho, cheguei hoje no sofá, levantei, a gente estava chorando. Ah, pai, eu esqueci o cartão de Dia dos Pais na escola. Gigi, meu presente de Dia dos Pais é o seu sorriso, meu amor. Meu presente de Dia dos Pais é abraçar você todo dia. Você é meu presente de Dia dos Pais todo dia. Esquece cartão. A gente vai assim: ah, Deus, eu não tenho nada para te oferecer. Você nunca vai ter. Ninguém deu a Deus sem que Ele tivesse dado primeiro. Tudo que fazemos é devolvendo para Deus. Nada de bonito, nenhuma palavra: Deus, eu queria saber cantar, eu queria saber. Esquece. Tudo que você fizer é limitado perto do que Deus é. Ele tem isso tudo lá no céu. Eu imagino que Deus deve ter os anjos com as baterias de 10 tons, com os teclados de 150 mil teclas, com as guitarras multicromáticas. Então, nada que eu possa. Não, eu canto bonito, canta nada. Imagina o coral dos anjos. Santo, outra coisa linda, gente. Nós somos pega-frango perto do que tem no céu lá. Ele olha para a gente, ele olha não a música que você oferece, ou o louvor que você oferece, ou a pregação que você faz. Ele olha: olha, meu filho, que bonitinho, meu filho. Olha que bonitinho, meu filho. Ele está nem aí o que você está fazendo, não. Ele está vendo só você. Que bonitinho, meu filho, olha. Pegou lá, tinha lá na casa dele, lá aquele tanto de uísque na parede, botou numa lata de lixo, jogou fora. Que tanto de CD lá do bregão lá, jogou fora. E está ali esforçando. O vocabulário dele agora reduziu metade de umas coisas que não ajudava muito. Que lindo, meu filho. Ele está olhando isso, gente. Está preocupado? Não. Eu gosto de vir com as camisas de botão aqui. Hoje eu vim do jeito que eu... Está lá no carro pendurado. Fala: não, vou tranquilo. Fiquei feliz hoje. Meus filhos hoje, acho que eles repararam que eu ando sempre um pouco mais baixo que a minha esposa. Me deram um tênis dessa altura assim. Aí eu estou aqui feliz da vida aqui. Alegria, gente. Não é o tênis que eles me deram. É o coração deles ficar maquinando esse negócio. E eu que vou pagar esse troço todo. Não é assim que a gente, pai? Ah, meu filho, deu nada. A fatura chega mês que vem. É assim. Estou aqui oferecendo para Deus, a fatura chega para Deus lá em cima. Ó, meu sangue comprou isso aí. Já está pago. Está pago. Então nós não podemos oferecer nada a Deus. Mas esse fruto do ventre é isso. Assim como Deus tem um ombro amigo para mim e para você, nós possamos, como pais, ser um ombro para a nossa família, ser um ambiente de segurança, em que o fracasso não seja uma coisa que marque aquela pessoa, ou a tristeza. Não, vem cá. Esse que eu tenho que oferecer de verdade para a minha família. E quando eu crio essa segurança, quando eu crio essa visão positiva e realista conforme a visão de Deus, o que meus filhos se tornam então? Flechas na mão do valente. A consequência do investimento, flechas. Ele usa a sua vida como ponto de partida para ir além. Falo: pô, Michele, eu estou semeando aqui na vida dessas meninas aqui, ó, Arthur, Giovana. Não é possível que essas meninas não vai, sabe? Não é deslanchar em inglês nada não, tem que deslanchar na Bíblia.
Esses camaradas têm que comer Bíblia aí, com 15 anos, tem que estar os caras safos no negócio, porque eu estou investindo neles. Bíblia não falta. Achei uma outra, o Arthur perdeu ali, mas já tinha dado outra para ele, e vamos esforçando, e lê a Bíblia à noite, mais briga que lê. Criança é benção, deixa 2 meninos juntos, que vocês vão ver. Mas, gente, vocês estão aqui para brigar ou para ler a Bíblia? Não, vou ler a Bíblia, então vamos ler a Bíblia juntos, gente. E a gente vê esse investimento, gente, porque eu quero que sejam, gente. Eu quero um dia aqui, ó, um Arthurzinho pregando aqui, falando, olha, que bênção, eu hoje poder, sabe? E eu poder sentar, assistir meu filho pregar. Não é porque filho de pastor vira pastorzinho, esquece isso. É o seu filho. Um dia eu orei aqui, e eu não esqueço esse dia. Eu orei aqui pelas crianças, abençoando para a escola. E eu falei assim, o maior pregador dessa igreja está aqui, não está aqui. E isso foi uma palavra de Deus semeada para essa igreja. Essa promessa pode tomar 20, 30 anos ou 5 anos, mas o maior pregador de Deus dessa igreja estava sentado aqui, ó. De repente nós vamos ser uma igrejinha aqui, uma comunidade pequena aqui no Canadá por muito tempo, não ligo para isso não, mas daqui vai um camarada ou uma moça de Deus ser bênção, ser próspero, exercer o ministério por causa de palavras que foram semeadas aqui. Mas quem traz esse camaradinho aqui? Você. Você traz essa pessoa aqui. Você investe nela. E saindo daqui, investe na sua casa. E eles vão ser flechas, vão ser pessoas que vão adiante do que você é, vão saber mais do que você sabe. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. A adversidade vem, gente. A luta vem. Mas quando você tem uma família consolidada nos caminhos do Senhor, você não teme pelo futuro deles. E aí eu volto lá no final do 128. Qual que é o resultado dessa vida? Versículo 5, 128, 5. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz sobre Israel. Israel significa para nós hoje, não em termos de substituição, mas para a sua vida e para a minha vida, a presença de Deus no nosso lar. Sião significa a presença de Deus no nosso lar. Quando a presença de Deus no nosso lar está estabelecida, o resto tem paz. Quando a presença de Deus no nosso lar está estabelecida, tudo mais encontra o seu lugar. Mas na casa que não há a presença de Deus, tudo é mais difícil, porque o Senhor trabalha com princípios. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que você veja prosperidade de Jerusalém, todos os dias da sua vida. Quando Deus te abençoa, desde o lugar da bênção dEle, você vê prosperidade para fora deste lugar. Quando Deus abençoa a sua vida, com a espiritualidade, com a devocional, com a vida com Deus, equilibrada, avivada na presença dEle, tudo mais daí emana. Vem saúde física, vem emprego, vem contrato, vem provisão, vem visto, vem tudo mais. Mas isso aí é reboque daquilo que foi estabelecido, de um homem que teme ao Senhor. Tudo o que eu falei aqui começou onde? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Começou lá atrás, com uma pessoa. Esse cara casou com uma esposa, formou um núcleo sólido, criou filhos ao redor da sua mesa. Satélites estão ali absorvendo vida de Deus e são enviados como flechas na mão do valente. Uma casa onde Deus está, cria filhos saudáveis, gera uma sociedade saudável, gera elementos transformadores da sociedade. E o reino de Deus se estabelece. Amém? O reino de Deus se estabelece. Mas tudo começa em um homem. Começa em mim, começa em você.